Alô, galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Imagino que felizes, viu? Realmente imagino. Eu recebi alguns feedbacks, né, de algumas pessoas que ligaram para agradecer pelas aulas. Não tenho que agradecer, verdadeiramente. O trabalho é seu, malandro. Fui um facilitador aqui, não é dentro do possível, mas o trabalho e o mérito é seu. A prova teve algumas surpresas. Para mim, a principal surpresa da prova foi a pequena carga em geografia física. Eu achava que viria com a carga maior de 3, como habitualmente aparecem 3 questões, eu achava que viriam 4 questões por conta da grande quantidade de novos livros voltados exclusivamente para a geografia física. Isso não aconteceu, o que, de uma forma geral, deixou a prova mais fácil. Não é? Eu arrisco dizer que essa prova foi mais simples, mais fácil do que a do ano passado. E do retrasado também. O que não significa que a prova tenha sido mal feita. Longe disso. Acho que foi uma boa prova, respeitando o limite do tempo. No ano passado, colocaram textos muito longos, você fazia uma leitura, perdia muito tempo com a leitura para responder uma questão. E isso demandou muito tempo e os alunos tiveram problema para fazer as outras questões, né? Então, dessa vez veio uma prova enxuta, não foi memorativa, não está cobrando muita coisa de memorização, cobra conhecimento geográfico, né? Uma prova analítica, então muito bem feita. Não obstante isso, tem uma questão que eu acho que pode ser anulada. É claro que a banca é soberana, pode bater pé firme e dizer que não, é isso mesmo, mas eu vou procurar apresentar aqui, de todas as questões, as que eu acho que há alguma inconsistência e que vocês poderão, então, a partir dessa minha fala, produzir argumentos para uma tentativa de anulação de uma ou outra questão, não é? A ideia é essa, mas firmemente acredito que tem uma questão que efetivamente pode ser anulado. Outra informação importante é que aqui é a minha sugestão de gabarito. A banca é soberana, muitas vezes aconteceu isso aqui na correção das nossas provas. Eu indico um gabarito, não é certo daquilo, e de repente a banca sugeriu outro, que eu não concordo e tal, e eles mantêm pé firme e fica assim. A bem da verdade, já há longa data que eu, modéstia à parte, não perco nenhuma questão, não é? Todas que eu apresento, eu acerto o gabarito, e quando eu acho que há dúvidas, eu falo, essa questão ou vão modificar o gabarito, ou vão anular, e assim tem acontecido. Espero que seja dessa forma, porque também dá segurança a vocês em relação, tanto à equipe que vocês trabalham, como em relação às expectativas sobre a prova. Eu imagino que vocês estejam naquela contagem louca de quantas questões precisam e por aí vai, não é? Um último comentário, antes de partir para a análise de cada questão, é que, com muita felicidade, eu verifiquei que todos os gráficos usados na prova, todos, sem exceção, todos os gráficos utilizados na prova apareceram nas nossas aulas aqui. Ou na aula cheia, né, na aula do assunto em si, ou nas aulas de revisão. Por que nas aulas de revisão eu estou falando isso? Porque a bibliografia nova só foi liberada em junho, julho, e a partir de então, eu carreguei nas nossas aulas aqui, especialmente na revisão, uma série de informações visuais, gráficos, mapas, textos, daquele material novo, para exatamente que vocês tivessem contato com o material que poderia estar na prova. Foi uma estratégia, ao meu ver, absolutamente vencedora. Eu tenho certeza que vocês não foram surpreendidos com os assuntos nem com as imagens. Eles apareceram todos por aqui. E o que já não era surpresa para a gente. Nós já tínhamos feito esse indicativo na aula de revisão. Na última aula eu falei isso para vocês. Vá sereno, que o que vai aparecer lá você já trabalhou. A dificuldade vai ser entrar na cabeça de quem formulou a questão
e a partir do teu conhecimento ter segurança para marcar a alternativa correta. Bom, chega de conversa, vamos partir aqui para a correção então das provas. É bom lembrar que as provas são diferentes, né? Então esse modelo que eu estou trabalhando aqui é o modelo de ADM tipo B. Eu botei aqui embaixo, né? É super importante, porque se você tiver com o outro modelo, as alternativas vão ser diferentes, né? Vamos lá aqui. Então aqui você tem um gráfico que nós trabalhamos amplamente, o gráfico da transição demográfica. Olha aqui, Atlas do Brasil. É esse Atlas que eu falei para vocês, né? Que tinha retirado boa parte das imagens daqui. Curiosamente, essa imagem da transição, o cidadão, de 8 questões, ele fez 2 questões com a mesma imagem, na mesma página do livro. Uma da pirâmide etária e outra da transição. Então, nesse sentido, vale uma crítica em relação à prova. Com um assunto tão diverso, tão amplo, você, em 8 questões, fazer 2 de demografia sobre perfil da população, eu achei pouco balanceado, mal balanceado, melhor dizendo, né? Não sei se essa crítica vale para a banca que fez as questões ou se vale para quem montou a prova e escolheu essas questões, né? Que aí, de fato, balanceou mais. Mas vamos lá, então. Aqui você tem a transição demográfica brasileira, não é isso? Disparidades dinâmicas do território, transição demográfica. Bem, da verdade, não está falando que é do Brasil. Tem aqui embaixo o Atlas do Brasil, mas no gráfico aparece apenas transição demográfica, 1920 a 2010. Na transição demográfica, como nós sabemos, você tem primeiro uma queda da mortalidade. A mortalidade cai em função necessariamente do processo de urbanização, porque na cidade tem-se acesso à saúde pública, é chamada revolução médico-sanitária, né? Saúde pública, hospitais públicos, saneamento, água tratada, né? Então você tem uma queda da mortalidade e depois, com o aprofundamento do próprio processo de urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho, o filho na cidade é muito mais caro, disseminação de métodos anticonceptivos, né? Muito mais informação na cidade do que do campo. Você tem também a queda da natalidade, tá certo? O Brasil, no final do século XX, início do século XXI, está praticamente concluindo a sua transição, ainda está na fase 2, no finalzinho da fase 2, mas já muito próximo da fase final da transição demográfica, não é? A fase final da transição demográfica é quando você... Bom, então, o início da transição, você sai de uma situação de alta natalidade e alta mortalidade para uma situação de baixa natalidade e baixa mortalidade. A mortalidade do Brasil, de uma forma geral, já é relativamente baixa. Ainda dá para cair, mas já é relativamente baixa e, em determinado momento, a mortalidade estabiliza. A natalidade do Brasil continua a cair, né? Já é muito mais baixa do que foi anteriormente. Você vê, na década de... Aqui não aparecem as décadas, né? Mas aqui, por volta da década de 50, 60, você tinha uma natalidade de 44 por mil, novos nascidos vivos por mil, e aqui vai para 20, né? 19, 20. Então, você tem uma queda vertiginosa em cerca de 60 anos, de mais da metade da natalidade. Eu vou tentar tirar o óculos, porque tá com a máscara, tá... Deixa eu ver se eu consigo. Tá bem? Beleza? Então vamos lá, as análises possíveis. A leitura do gráfico e o conhecimento sobre a dinâmica demográfica brasileira, aqui ele já indica que é do Brasil. É importante isso, não é? Geografia, falei isso muitas vezes, é evento espacializado, localizado. Isso aqui é o espaço sobre o qual ele está apresentando. Permite afirmar que entre a década de 40 e 80, primeira fase da transição, né? Transição inicial,
O crescimento natural apresentou... O que é o crescimento natural, galera? Primeiro o conceito, se você não sabe, se aperta. Crescimento natural é o crescimento vegetativo, é a diferença entre natalidade e mortalidade. Apresentou oscilações, o que confirmava a dificuldade de se inserir o processo de transição demográfica, de se iniciar o processo de transição demográfica. Falso, não é? O Brasil, a partir do aprofundamento da urbanização, primeiro no sul e sudeste, depois no restante do território, o Brasil inicia, então, a sua transição. De uma forma geral, todos os países periféricos de industrialização tardia, que iniciaram sua industrialização na segunda metade do século XX, acompanham com essa industrialização o processo de transição demográfica. Os países centrais que viveram anteriormente o processo de industrialização e de urbanização, viveram antes da transição, por conseguinte, já concluíram a transição, não é? Então, dificuldade de iniciar, falso. Não é verdadeira essa daqui. A partir do final, é importante que você veja questão por questão, ainda que vocês estejam ansiosos pelo gabarito. Eu já divulguei o gabarito, a cidade já deve ter divulgado para vocês, né? Mas é importante que você acompanhe a correção de item por item, para, se for o caso, fazer alguma ponderação, e aqui eu vou estar sustentando a argumentação para todos eles. A partir do final do século XX, no século XXI, o crescimento natural da população tornou-se mais acelerado. Falso, não é? Falso. Na transição demográfica, agora o Brasil está passando por um período de estabilização da taxa de mortalidade e estabilização da natalidade. Como vocês podem ver no gráfico, o crescimento natural vai diminuindo. Aqui é menor do que aqui. Aqui você tem explosão demográfica. No início da transição, década de 50, 60, 70, explosão demográfica. Aqui você tem uma diminuição do crescimento natural. Se você não sabe o que é crescimento natural, você pode ter tido dificuldade. Desde as décadas finais do século XX, décadas finais, pelo menos 80 e 90, né? Foram observados dois processos concomitantes. A explosão demográfica acelerada já está errado, não é? A explosão demográfica foi antes. E o incremento do processo de urbanização. Esses dois fenômenos aconteceram um pouco antes, não é? Década de 60, 70 e 80, vá. Mas já na década de 90, ao contrário, você já não tem mais uma explosão demográfica acelerada. Ao contrário, você tem uma diminuição do crescimento natural ou crescimento vegetativo. Então, aqui está falso, aqui está falso. Grifando aqui algumas coisas, né? Entre as décadas de 60 e 80, o Brasil se urbaniza entre 60 e 70, como nós vimos. O processo de urbanização e ampliação do sistema de comunicação em massa, também muito ligado aos nós que são as cidades. Aliás, o espaço urbano permeia toda a prova, né? Importante observar isso. Contribuíram para o início de uma nova fase da transição demográfica. Sim, o Brasil sai da fase inicial e entra numa nova fase. É verdadeira. Para mim, a alternativa correta é a letra D dessa prova aqui, não é? Por volta da década de 60, a taxa de natalidade acompanhou o ritmo de queda da mortalidade, devido à implementação de políticas públicas de caráter natalista. Não é verdade. Nós vimos aqui que o Brasil, na sua história, ainda que tenha acontecido em discurso muitas vezes, mas não houve uma política pública contundente em nenhum momento, nem natalista, nem antinatalista. Falamos sobre isso em sala de aula. Ao meu ver, também uma alternativa falsa. Letra D me parece que será o gabarito dessa primeira questão. Letra D para essa prova. É bom que você guarde o enunciado do item que eu estou indicando como correto, não é? A segunda questão é uma questão que envolve dois aspectos. Mais uma vez, espaço urbano
e indicadores socioeconômicos. Um indicador especificamente, o IDH, que é utilizado pela ONU desde a década de 90, e o seu desdobramento, que é o IDH-M, o IDH vinculado aos municípios, muito útil para efeito de planejamento urbano. Detalhe importante é que tem um material que está disponível para vocês em rede, que nós falamos aqui, um atlas das regiões metropolitanas do Brasil, e que nós trouxemos na aula de revisão, não é? E o enunciado do atlas traz exatamente essas informações, que vão aparecer também no atlas, não é? Então, o texto da alternativa correta está exatamente no enunciado do atlas e desse livro, que também é um atlas, né? O Atlas Brasil, tá certo? Então, eu falei que isso é muito habitual. Ah, professor, mas eu tenho que decorar o livro todo? É evidente que não. É evidente que não. Você não precisa decorar o livro, porque a informação que está posta aqui, ela já vai ser possível você resolver, independente de você saber onde é que está no livro ou não, porque você tem o conhecimento, né? Vamos lá, então. Em 1998, o Brasil foi um dos países pioneiros a adaptar e calcular o IDH subnacional dentro da nação para todos os municípios brasileiros, com dados do censo demográfico, criando o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, IDH-M. Você sabe que o IDH foi criado como alternativa da ONU para tentar identificar ou criar um indicador que fosse mais preciso do ponto de vista da avaliação sobre as populações, sobre as regiões, sobre o nível de desenvolvimento dos diversos países do mundo. E para compor o IDH, eles utilizaram 3 outros indicadores. Então, diferente dos indicadores que existiam até então, um indicador isoladamente, você compõe e faz um novo indicador a partir de uma fórmula matemática que envolve 3 outros indicadores. O indicador de saúde, expectativa de vida ao nascer, indicador de educação. Esses 2 aspectos são aspectos sociais, humanos, né? De educação, que é o tempo de vida escolar, tempo de alfabetização, né? E o indicador econômico, que é o PNB per capita. Então, você tem 3 esferas, uma esfera de saúde, a esfera da educação e a esfera da economia, que compiladas, combinadas, produzem o IDH. E aí vem não o único, um dos pontos positivos do IDH-M é que ele, então vamos lá, tem se tornado uma medida nacional para estabelecer as condições de vida dos brasileiros, embora seja obtido após a divulgação dos dados do IDH mundial, não. Como está dito aqui em cima, o IDH-M é feito a partir do censo demográfico nosso. O IDH-M não é produzido a partir do IDH divulgado pela ONU. Como está posto lá em cima, é municipal, não é? Então, falsa a primeira alternativa. Aqui, desculpe, ficou aqui é A, B, C, D e E, não é isso? Beleza. A letra B me parece que é a correta. Popularizar o conceito de um dos pontos positivos, popularizar o conceito de desenvolvimento centrado nas pessoas e não da visão de que conhecimento se limita ao crescimento econômico e ao PIB. Beleza. O IDH e o IDH-M, né, levam em consideração aspectos sociais, melhor dizendo, não é? Como índice de mortalidade, condição e qualidade de vida. Não, ainda que também leve em consideração aspectos econômicos, mas não exclusivamente, não mais pensando apenas em crescimento econômico. Ao meu ver, letra B de bola. Letra C. Levar em conta 2 das principais dimensões da vida humana, saúde e educação. É verdade essa parte, não é? É verdade, saúde e educação estão compondo o IDH. Embora esses 2 elementos não sejam comparáveis entre as regiões brasileiras.
É evidente que é comparável. Inclusive no Atlas que nós vimos aqui, nós vimos variações exatamente do IDHM. Eu mostrei esses mapas aqui para vocês. IDHM da saúde, aí só um indicador de saúde, só um indicador. E nós chegamos a comentar, eu falei sobre isso aqui contundentemente, que é possível você ver no Brasil, na verdade, vários Brasis, um nível de desigualdade muito grande, qualquer que seja o indicador que compõe o IDH, que seja observado, seja ele a renda, seja ele a educação, seja ele saúde, não é? Então, me parece que está equivocado, como disse, que não sejam comparáveis, né? Destacar com nitidez as diferenças de condições socioeconômicas e culturais entre a população urbana daquelas encontradas na população rural. O que acontece aqui? O IDH não me dá esse dado. O IDHM não me mostra se é urbano ou se é rural o município. Esse é um primeiro indicativo. Depois, o IDH não me permite verificar diferenças culturais entre populações, tá certo? Até porque, como a unidade é o município, dentro do município você tem área rural e área urbana. Então, olha o conceito como é importante, olha o conhecimento de fundo, que é sobre urbanização que eu estou falando, como ele vai te ajudar a resolver essa questão. Nesse sentido, me parece equivocada a letra D. Repito, isso é uma sugestão de gabarito. Se porventura a banca vai e coloca a letra D como gabarito, aí você pode entrar com essa argumentação que eu estou usando para negar porque, ou para informar por que eu não escolhi a letra tal, né? A letra D no caso. Você entende o que eu estou falando? A importância de acompanhar essa correção é exatamente isso. Letra E, refletir os avanços socioeconômicos da população, fato que indica a persistente redução das diferenças regionais observadas no país há décadas. Não mesmo, não é? Uma das tristes marcas do nosso território é a profunda desigualdade em várias escalas, seja na escala urbana, seja na escala nacional, não é? É uma diferença que se sustenta e por vezes se aprofunda ao longo dos anos, não é? Então, isso não é verdadeiro, daí letra B para essa alternativa. 7, vamos lá. Na 7 ele fala, muitos creem que... Ah, beleza. Essa daqui era para que nós verificássemos a boa ortografia, a boa escrita, acentuação, ortografia, qual a letra que deveria estar ali. Então ele fala, muitos creem que é supérfluo, eu estou lendo como está lá, tá, pessoal? Muitos creem que é supérfluo ter uma longa noite de sono. Porém, para os neurocientistas Matthew Walker, autor do livro Por que Nós Dormimos, os seres humanos precisam, com raras exceções, de 8 horas diárias de sono. Há um consenso de que indivíduos que prescindem de uma boa noite de sono podem se tornar ansiosos e ter um comportamento contraproducente. Por isso, Walker recomenda que as pessoas também façam a sesta, o que certamente é factível apenas para alguns privilegiados. Brinquei com essa palavra 392 vezes só esse ano, para que o texto esteja em conformidade com a ortografia e a acentuação. Então, olha lá, ele pediu para nós ortografia e a acentuação previstas pela norma padrão, norma culta. Algumas palavras destacadas devem ser reescritas. A forma correta dessas palavras encontra-se em... Vamos lá, pessoal. O crer já era para se jogar fora, porque desde a chegada da nova ortografia, letras iguais não podem ser acentuadas, tá? Então, vamos lá. Já foi para o espaço. Aí ele começa. Supérfluo. A palavra não é essa, é supérfluo. Então, aqui, ó, tem supérfluo. Vamos começar por essa.
Depois, ele pediu respectivamente, a forma correta não. Ali tem supérfluo na primeira? Não tem, então já jogamos fora aqui. Ficamos com esses dois elementos. Aí ele vai. Ele fala ali, ó, exceções, olha que desgraceira, exceções assim. Excesso se escreve com SS. Exceção se escreve com C cedilha. Então, exceções, C cedilha. Ali está errado. Então, vamos lá. Depois ele fala sobre factível e fala sobre ansiosos. Cadê? A palavra factível está acentuada corretamente. Factível é uma palavra paroxítona terminada em L. Não tem problema nela, não. Então, essa já não serve para nós. Mas olha o que acontece aqui. Ansiosos vem de ânsia, vem com S. Não assim, ansiosos, como se não pode ser, essa palavra não existe, mas alguma coisa relativa ao pessoal mais velho, ancião, tá? Não tem nada a ver. Então, está aqui a resposta. E, claro, privilegiados está certinho ali, tudo certo, tá, pessoal? Cuidado com a palavrinha privilegiados nas provas, para quem ainda vai fazer. Privilegiados, privilegiados, maravilha, letra E. O povo que fala prévio, oh, meu pai é eterno, meu pai é eterno. Vamos lá, apagador para titia, titia apagador, apagador titia. Vamos lá. Depois, leia o texto para responder as questões de 4 a 18. Então, nós vamos de números 8, de 4 a 18. Eu estou toda louca, gente. De 8 a 14. Qual é o papel de um museu que conta histórias de vida? Esse texto é bem bacaninha. Nós vamos responder as questões. Eu vou precisar do texto. Deixa eu voltar ali. Então, ele diz assim, ó. O Museu da Pessoa foi criado em 1991 com o objetivo de registrar e preservar histórias de vida de todo e qualquer indivíduo. A ideia é valorizar essas memórias e torná-las uma fonte de compreensão, conhecimento e conexão entre as pessoas, dos narradores aos visitantes que a instituição atrai. O Museu da Pessoa é colaborativo, ou seja, qualquer pessoa pode se voluntariar para contar sua história. Todas as pessoas que se dispõem a falar são entrevistadas por colaboradores da instituição, que durante longas conversas buscam estimular os participantes a lembrar os detalhes de sua trajetória. É possível encontrar nos arquivos histórias de professores, poetas, comerciantes e trabalhadores rurais de variadas idades e regiões do país. A curadora e fundadora do Museu da Pessoa, Karen Workman, teve a ideia de criar a instituição no fim dos anos 1980, quando participou de um projeto de entrevistas com integrantes do Rio, imigrantes do Rio, e percebeu que os depoimentos ouvidos ajudavam a contar a história mais ampla do país. Mais de 25 anos depois da fundação do museu, ela pensou o mesmo. Ela pensa o mesmo. A história de cada pessoa é uma perspectiva única sobre a história comum de todos nós, que todos nós vivemos como sociedade, disse a curadora ao jornal Nexo. Para ela, as narrativas do acervo podem fazer o público do museu não só conhecer a vida de outras pessoas, mas também aprender sobre o mundo e a sociedade com o olhar do outro. Abertas a outros pontos de vista, as pessoas transformam seu modo de ver o mundo e criam uma sociedade mais justa e igualitária. A partir daí, ele diz, de acordo com o texto, as narrativas pessoais registradas no Museu da Pessoa permitem que seja redimensionado o papel dos museus na sociedade contemporânea? Não é isso. Isso não está posto no texto. Não é que os museus não tenham validade, mas isso não está posto no texto. A discussão lá é outra. Se conheçam as histórias de vidas dos imigrantes do estado do Rio de Janeiro, registrada pela primeira vez nos anos 80 e imediatamente enviadas para o acervo, também não é isso. Sim, a participação dos imigrantes, mas não só isso.
Sejam valorizadas as memórias de um indivíduo que, além de ensinar e conectar as pessoas, ainda contribuem para contar a história de uma sociedade. Isso, perfeito. Se faça uma extensa, profunda revisão da história, de jeito nenhum. Seja reavaliado o uso do termo museu? Não. A melhor história, aquela que mais justifica essa história do museu da pessoa, é essa. Sejam valorizadas as memórias do indivíduo, qualquer um, não só os imigrantes, tá? Qualquer um, tanto é que o museu, a história é criada de modo colaborativo, qualquer um que queira pode ir lá e contar a sua história, tá? Então, sejam valorizadas as memórias de um indivíduo que, além de ensinar a conectar as pessoas, ainda contribui para contar a história de uma sociedade, qualquer um que esteja inserido lá. Então, a 8, letra C. Já observamos que, de 1929 ao ponto mais baixo da depressão, a renda monetária no Brasil se reduziu entre 25% e 30%. Nesse mesmo período, o índice de preços dos produtos importados subiu 33%. Compreende-se, assim, que a redução no quantum das importações tenha sido superior a 60%. Depreende-se facilmente a importância crescente que, como elemento dinâmico, irá logrando a procura interna nessa etapa de depressão. Ao manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. Cria-se, em consequência, uma situação praticamente nova na economia brasileira. A situação praticamente nova na economia brasileira, segundo Furtado, refere-se à resposta da prova tipo B de administração, vai ser a letra A. A preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação do capital. O próprio texto deixa isso claro. Ao manter-se a procura interna com maior firmeza que a externa, o setor que produzia para o mercado interno passa a oferecer melhores oportunidades de inversão que o setor exportador. A crise de 29 gerou queda nas exportações e forçou os Estados nacionais, não apenas o Brasil, mas o Ocidente, de uma maneira geral, a se voltar para dentro, de modo a investir em suas estruturas produtivas, em políticas de substituição de importações, de aumento do mercado consumidor interno e tentar se resguardar quanto à dependência do mercado externo. Essa foi a grande lição da crise de 29 e que gera essa preponderância do setor ligado ao mercado interno no processo de formação do capital. B. Ao estabelecimento de mecanismos de transferência de capitais do setor agrário para o financeiro, nem o Celso Furtado diz isso no texto, nem isso tampouco é uma verdade histórica, porque o setor agrário ele ainda vai ter uma importância para as contas nacionais. E isso nós vimos aí com relação ao compromisso que Vargas teve que estabelecer com a cafeicultura no pós-30. A passagem da hegemonia econômica dos cafeicultores paulistas para os industriais nordestinos, pessoal, onde? Lá também eu tenho uma estrutura agroexportadora que está numa situação de decadência, ok? O que acontece é que a economia cafeeira ela vai passar para a gestão do governo federal, né? A federalização do café, lembram-se? D. A elaboração de uma política econômica voltada a ampliar as disparidades regionais do país. A elaboração de uma política econômica voltada a ampliar as desigualdades regionais. Bom, não é bem
essa a situação praticamente nova da economia brasileira no contexto da década de 30. Eu posso até ter isso associado aos anos JK, que concentra desenvolvimento industrial no Sudeste, por exemplo, instalando as automobilísticas no Sudeste, reforçando o caráter de São Paulo como centro econômico importante do país, né? Ali eu tenho algo que se encaixaria nisso. Agora, com Vargas, não. Com Vargas é um cenário novo de crescimento do mercado interno, com forte tendência à industrialização. Ao abandono dos mecanismos públicos de proteção à agricultura de exportação, especialmente do algodão falso, o Estado cada vez mais vai atuar no sentido de fomentar medidas de proteção, investimentos e apoio a esses setores, tendo em vista a dependência que o país tinha destas economias ainda. 22. Uma questão sobre o contexto da redemocratização. Em 1983, lideranças partidárias demandavam mudança nas regras da sucessão da presidência da República, mediante a aprovação de emenda constitucional. Só um fato extraordinário poderia romper com as regras que impunham a vitória de um candidato eleito pelo voto indireto para a sucessão presidencial. E as oposições se encarregaram de criá-lo. A campanha com o lema Diretas Já começou timidamente em junho de 83, com um comício em Goiânia, que reuniu 5.000 pessoas e demonstrou a viabilidade de um movimento de massas orientado para exigir do Congresso Nacional a aprovação da emenda Dante de Oliveira. A oposição contava com algumas vantagens. Para Lélia Schwartz e Heloísa Starling, uma dessas vantagens foi, resposta da 22, a letra A. O saldo positivo das eleições diretas para governador de estado, realizadas em 1982, nas quais o PMDB elegeu 9 governadores, incluídos os mais ricos, e o PDT conquistou o governo do Rio de Janeiro. Então, esse crescimento significativo da oposição nas primeiras eleições diretas para governos estaduais e municipais, as eleições de 82, deu um fôlego para a oposição acreditar que, com a aprovação de uma emenda à Constituição, estabelecendo a eleição direta para presidente, ela poderia chegar ao poder mais rápido em 85. B. A interpretação do Supremo Tribunal Federal de que qualquer partido político legalizado, criado a partir de 79, tinha o direito de disputar as eleições indiretas por meio do Código Eleitoral. Isso aqui está falso. Até porque não houve essa legalização. A Lei Orgânica dos Partidos, de agosto de 79, extinguiu o pluripartidarismo e permitiu a volta, extinguiu o bipartidarismo e permitiu a volta do pluripartidarismo. Nós vimos a Arena virar PDS, o MDB virar PMDB, o ressurgimento do PTB, a criação do PP, do PDT e do PT, ponto. Agora, por exemplo, o PCB foi proibido de se organizar. PCB, PCdoB, nada disso foi legalizado, somente com a Constituição de 88. Está falso. Esses partidos não vão estar se formando nesse momento. C. A maioria obtida no Senado pelo PMDB em virtude da extinção do mandato dos senadores indiretos, em 74. Não, os senadores indiretos, os senadores biônicos, lembram-se? Eles aparecem com o pacote de abril de 77, Então, é posterior a isso aqui, está errado. O que fez o PDS perder a maioria absoluta no Congresso Nacional. Não. As regras do pacote de abril, aprovado pelo Geisel em 77, 1/3 do Senado foi garantido para a Arena com a criação do senador biônico. E a outra questão é que também foi alterado a proporção, a regra de representação
na Câmara dos Deputados, né? Estados menores, com um menor número de habitantes, tiveram direito a um número maior de representantes. Estados maiores, com maior número de habitantes, passaram a ter direito a menos deputados na Câmara. Então, subrepresentação para estados maiores e superrepresentação para estados menores. Qual era o interesse desse ponto do pacote de abril? Fortalecer a Arena, que era um partido forte no Nordeste, mas nos estados do Nordeste tinham um número menor de habitantes e, consequentemente, teriam menos cadeiras na Câmara Federal. Como o MDB era mais forte no Rio de Janeiro, em Minas, em São Paulo, eles naturalmente teriam mais cadeiras. Então, ocorre uma inversão justamente para garantir uma maioria ao PDS. Assim como o senador biônico dava 1/3 para o PDS, a Arena, que virou PDS no fim das contas, no Senado, né? A vitória eleitoral das oposições ao governo federal nas eleições municipais de 80, as eleições foram em 82 e não em 80, que garantiu o controle da maioria das capitais de estado e das cidades com mais de 100 mil habitantes. 82 e não 80 as eleições. Sério isso, professor Data? Sério isso. A maioria parlamentar da oposição na Câmara dos Deputados, conquistada com as eleições de 82, condição que permitia um equilíbrio forte no colégio eleitoral, a maioria parlamentar da oposição na Câmara dos Deputados, conquistada com as eleições de 82, condição que permitia um forte equilíbrio no colégio eleitoral e nos acordos com o Executivo. Eu não posso dizer que esse tenha sido um fator de vantagem que tenha levado a oposição a se engajar na campanha das diretas, na defesa da emenda Dante de Oliveira. Até porque esses acordos com o Executivo, eles esbarravam em limitações. Tanto é que a emenda Dante de Oliveira, que foi levada à votação, ela foi derrotada no Congresso. Então, uma coisa é a oposição se fortalecer, ter apoio da sociedade, outra coisa é o jogo político interno. O Executivo está nas mãos dos militares e eles dirigem um processo de abertura política segundo aquilo que eles acham mais adequado para o processo de redemocratização. Eles não vão tocar a coisa de acordo com os interesses da oposição. Eles vão conversando com a oposição, mas a oposição ela não consegue ter uma maioria absoluta para impor suas decisões de maneira imediata sobre o Executivo, e a prova maior disso é o fato de que a emenda Dante de Oliveira é derrotada no Congresso. Beleza? É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham feito uma boa prova. Tá? Eu desejo sucesso para todos vocês. Aos que porventura não tenham saído tão bem, não desanimem, e é isso. Um abraço e até a próxima. Obrigado, gente.